Existem coisas que uma mulher jamais vai dizer diretamente a um homem. Coisas que ela sente, pensa, calcula e até deseja, mas que ficam trancadas atrás de camadas emocionais que só os experientes conseguem atravessar. A maioria dos homens passa a vida tentando entender o comportamento feminino pela lógica masculina, e por isso vivem perdidos, frustrados ou rejeitados. A verdade é simples e brutal. Mulheres não pensam como você. Elas percebem o mundo com outro radar. Um radar emocional, sensorial, intuitivo e sutil. E por isso, o homem comum, reativo e superficial nunca chega onde realmente importa. Ele vê as palavras, mas não entende os silêncios. Ele percebe as atitudes, mas não enxerga os testes. Ele escuta, mas não sente. Já o homem experiente, esse joga outro jogo. Ele não reage, ele observa, ele não força, ele conduz. Ele entende que a mente feminina é um sistema complexo, mas com padrões claros para quem enxerga com calma. Ele sabe que por trás de uma provocação pode haver medo, que por trás de um afastamento pode haver desejo, que nem tudo que ela diz é o que ela sente, e nem tudo que ela sente ela quer admitir. O que você vai descobrir aqui não é o tipo de conteúdo que se encontra em vídeos rasos de sedução ou em frases prontas de guru de WhatsApp. Isso aqui é psicologia emocional aplicada. É o código não falado que as mulheres usam para selecionar, testar e se abrir apenas para os poucos que realmente sabem. Não por aparência, não por grana, mas por presença, leitura e profundidade. Se você está pronto para deixar de ser mais um homem que tenta e passar a ser o homem que entende, fica comigo até o fim, porque depois de hoje, você não vai apenas ouvir o que uma mulher diz. Você vai ler o que ela está realmente sentindo. E quando isso acontece, você se torna perigoso, no melhor dos sentidos. A maioria dos homens vive reclamando de joguinhos femininos, como se fossem vítimas de uma manipulação injusta. O que eles não percebem é que esses jogos não são maldade, são filtros emocionais. A mente feminina é programada para testar sua firmeza, sua calma, seu valor, sua autenticidade, porque ela precisa sentir que você é um homem estável antes de se entregar de verdade. E isso não é consciente, é instintivo. Esses testes não vêm com aviso. Eles aparecem quando você menos espera. Uma provocação disfarçada de brincadeira, uma mudança repentina de tom, um silêncio que parece desconfortável, não sei na hora mais delicada. Tudo isso tem um objetivo invisível: avaliar se você se desmonta ou se mantém. A mulher quer sentir que está diante de alguém que não será dominado pelas emoções dela, porque ela mesma, muitas vezes, não consegue controlá-las. O homem comum reage, fica confuso, tenta justificar, questiona, ou pior, cede para agradar. Já o homem experiente, esse observa. Ele percebe o teste e responde com presença. Ele não entra na dança emocional. Ele sustenta a energia com equilíbrio. E quando ela sente que seus testes não abalam esse homem, algo muda dentro dela. Ela se rende, porque finalmente encontrou alguém que pode liderar emocionalmente a interação. E tem mais. Os testes não acabam depois do primeiro encontro, nem depois da primeira noite. Eles continuam em pequenos gestos, em frases soltas, em comportamentos sutis. A mulher quer se certificar o tempo todo de que você continua sendo aquele homem, não alguém que fingiu controle só para conquistar. E é exatamente aí que os imaturos perdem o jogo, porque eles estavam interpretando um papel e não vivendo uma verdade. Por isso, se tem algo que todo homem experiente entende, é isso: ela vai testar, sempre. E isso não é ruim. É a melhor oportunidade que você tem de mostrar quem você realmente é. Se você encara o teste com firmeza, com leveza e sem ego, você não apenas passa, você se torna memorável. Porque o homem que não quebra nos testes da mulher é o único que ela considera digno de conhecer o que vem depois. Homens inexperientes focam no que é visível. Músculos, roupas caras, poses ensaiadas. Funciona, até certo ponto. O homem experiente sabe que o verdadeiro gatilho do desejo feminino mora na imaginação, não no espelho. A mente dela é um cinema particular que precisa de roteiros ricos, suspense sutil e emoções que desloquem o cotidiano. Se você não aprende a escrever esse roteiro invisível, pode ostentar o que quiser. Sua presença será apenas mais um frame descartável. Tudo em uma mulher começa com a história que ela conta para si mesma sobre você.
O tom da sua voz, o ritmo da conversa, o mistério que você deixa no ar. Cada detalhe é um pixel nessa narrativa interna. Quando um homem conduz palavras como quem conduz mãos, ela começa a projetar cenas, a completar lacunas, a imaginar possibilidades que ainda nem existem. E quando a mente cria, o corpo responde. Sem imaginação acesa, o corpo fica em modo de espera. Isso explica por que tantas mulheres se sentem entediadas mesmo diante de homens perfeitos. Falta contexto emocional, falta tensão simbólica, falta aquele convite silencioso que diz: vem descobrir o que existe além do óbvio. O homem experiente domina pausas, silêncios, olhares prolongados e perguntas que a fazem refletir sobre si mesma. Ele transforma a conversa casual em espelho íntimo. Ela não percebe quando começou a se abrir, só percebe quando já não quer mais fechar. É aqui que os impacientes tropeçam. Tentam ser diretos demais, revelam tudo em 5 minutos, atropelam o mistério. Resultado: a imaginação dela não teve tempo de criar valor. O desejo não teve espaço para crescer. O experiente faz o contrário. Oferece pistas, não mapas. Provoca a curiosidade, não a pressa. Mantém um leve descompasso que confunde a rotina dela e a obriga a pensar em você após o encontro. Desejo que nasce na mente gruda como perfume na pele. Quando você entende que o corpo feminino é programado para responder às histórias que a própria mulher cria, você para de competir por aparência e começa a disputar por significado. Você vira personagem, não figurante. E, nesse teatro interno, quem ocupa o papel principal raramente é esquecido, porque a mulher pode fechar os olhos para a realidade, mas não consegue fechar a mente para a fantasia que você plantou ali dentro. A mente feminina foi treinada, geração após geração, a detectar incoerência. Palavras sedutoras já não impressionam. Ela confere se seu comportamento confirma cada sílaba. O homem inexperiente promete mundos, mas entrega ausências. Em segundos, perde credibilidade. O experiente entende que cada gesto silencioso vale mais do que qualquer declaração. Quando você diz que é calmo, mas reage com irritação ao menor contratempo, o alarme interno dela dispara. Quando afirma que respeita mulheres, mas trata mal a atendente, a incongruência grita. É instintivo. Ela prefere um bom silêncio a uma boa desculpa. Por isso, a regra é simples e implacável. Congruência gera confiança, dissonância gera fuga. Homens maduros não vendem ilusões. Deixam que a rotina fale por eles. Chegam na hora combinada, mantêm a palavra, sustentam postura mesmo sob pressão. A previsibilidade de caráter cria espaço para o imprevisível do desejo. Quando ela percebe que sua essência não muda, ousa se revelar. Essa coerência não exige perfeição, mas transparência. Se você erra, assume. Se não pode, explica. A clareza desarma defesas, porque demonstra responsabilidade emocional. Integridade é o afrodisíaco que nunca sai de moda e que nenhuma maquiagem ou frase pronta substitui. Conclusão? Ela entrega corpo e mente somente onde perceber consistência. Seja a evidência viva do que diz ser. Palavras encantam, mas é a ação consistente que a faz pensar. Ele é diferente de todos que já conheci. O que realmente prende uma mulher não é somente o magnetismo do seu olhar ou a eloquência da sua fala, mas a certeza silenciosa de que, perto de você, sua alma pode respirar sem medo. Homens experientes sabem que o primeiro fio que costura desejo ao coração feminino é a sensação de segurança emocional. Aquela paz densa que envolve o corpo dela quando percebe que nenhum abismo interno vai ficar sem ponte, nenhum caos externo vai roubá-la de si mesma. Essa segurança não se anuncia em discursos heróicos, nem se prova comprando conforto material. Ela vibra na coerência entre o que você promete com o olhar e confirma com a postura. É o modo como você não se abala quando ela transborda emoção, como mantém a voz firme quando o mundo dela escorrega, como oferece silêncio quando as palavras seriam barulho. Ali, no compasso calmo da sua presença, nasce o espaço onde ela arrisca mostrar camadas que ninguém mais viu. O homem inexperiente confunde segurança com controle, tenta ditar regras, exibe ciúme disfarçado de cuidado, sufoca com disponibilidade ansiosa. Já o homem que entende a mente feminina age na direção oposta. Ele cria fronteiras claras, mas permeáveis.
carrega firmeza sem rigidez, demonstra interesse sem carência. Seu autocontrole não é frieza, é contenção madura. E o feminino reconhece esse lugar como porto, não como prisão. Para gerar essa aura, você precisa dominar a própria tempestade. Isso significa ter propósito maior que o ego, emoções educadas pelo autoconhecimento, convicções que não tremem diante de testes ou provocação. Quando ela vê que você não se desmancha, ela desarma. Quando sente que você pode sustentar dor e êxtase sem se perder, ela entrega o que antes protegia com muralhas altas. A segurança que você faz nascer fora se converte na liberdade que ela sente dentro. Quando uma mulher percebe que pode despir o coração sem ser ferida por descuido, você deixa de disputar atenção e passa a habitar confiança. E confiança é a cola invisível que prolonga o desejo muito além do toque. A partir desse ponto, cada palavra sua carrega mais peso, cada silêncio seu tem mais cheiro, e cada lembrança sua ecoa como promessa de refúgio. É nesse terreno sagrado que nascem histórias que o tempo não apaga. Homens inseguros acreditam que presença constante equivale à importância, mas a mente feminina opera em outro compasso. Ela precisa de oxigênio para que a chama cresça, precisa de distância para lapidar saudade. O homem experiente entende que intimidade não se mede pelo tempo grudado, e sim pela qualidade simbólica do reencontro. Por isso, ele alterna a presença densa com a ausência estratégica, criando um ritmo onde o coração dela bate ao som de antecipação. Esse espaço não é fuga, é fertilizante emocional. Quando você some sem aviso, gera insegurança. Quando você se ausenta com intenção, gera imaginação. Ela começa a projetar cenas, repassar diálogos, revisitar sensações, porque a lacuna que você deixa vira tela em branco para o desejo pintar. A mente feminina preenche vazios com histórias, e quem oferece um espaço saudável concede a ela o poder de construir narrativas onde você sempre aparece como protagonista. Ausência eficaz requer assinatura. Ela sabe que você está criando tempo para seus propósitos, não fugindo das responsabilidades afetivas. Você não desaparece, você orquestra silêncio, mantém consistência na volta, traz novas experiências, prova que seu universo continua girando e que ela é convidada especial, não âncora de obrigação. Isso transforma cada reencontro em celebração, não em rotina. O homem imaturo teme perder lugar quando dá espaço, porque nunca ocupou esse lugar de verdade. O experiente, ao contrário, sabe que quanto mais liberdade ele cultiva, mais raízes emocionais ela desenvolve. Ela sente orgulho de um homem que exige respeito pelo próprio tempo e, ao mesmo tempo, dedica atenção plena quando retorna. É a dicotomia perfeita. Ele é território seguro e horizonte aberto, lar e aventura na mesma pele. Quando você aprende a usar o vazio como parte da música, descobre que o silêncio tem sabor, que a saudade tem perfume, que o relógio pode ser cúmplice. A mulher que vive essa cadência com você passa a associar sua ausência à possibilidade de novas camadas e sua presença ao prazer da descoberta. Assim, você nunca se torna repetição. Torna-se série contínua de capítulos que ela mal pode esperar para ler. A linguagem feminina raramente é literal. Ela pulsa em camadas, desliza em entrelinhas, carrega emoções codificadas que os ouvidos inexperientes jamais decifram. O homem experiente, porém, não se prende à superfície sonora. Ele mergulha no tom, na pausa, no ritmo, naquilo que não foi dito. Ele sabe que, quando uma mulher diz nada, há todo um universo gritando por validação, que um talvez pode esconder um sim ansioso, e que um faz como quiser é, na verdade, um pedido desesperado por cuidado. Ler subtexto requer presença sem pressa. Você precisa observar a microinflexão de voz quando o assunto toca uma insegurança, perceber o olhar que foge quando a verdade ameaça transbordar, e sentir a vibração sutil de descanso, quando suas ações confirmam segurança. O homem que domina essa escuta profunda transforma conversas banais em portais de intimidade, porque envia a mensagem silenciosa: eu te vejo além das palavras. E ser vista nesse nível dissolve defesas que 1000 elogios não derrubariam. Mas atenção, interpretar não é julgar, é acolher. Quando o subtexto revela medo, você oferece abrigo, não palanque de conselho. Quando ele revela desejo, você oferece condução, não ansiedade.
A mulher testa se você consegue sustentar o peso das emoções ocultas sem desmontar. Se cada revelação dela vira lição moral, o canal fecha. Se vira espaço seguro, o fluxo se intensifica até que ela fale o que nunca ousou pensar em voz alta. Existe poder em nomear o invisível, mas existe sabedoria em saber quando calar. O homem que descreve uma emoção antes mesmo que ela entenda assusta. O que valida com um simples "eu sinto" magnetiza. É nesse ponto que a conversa deixa de ser troca de informações e vira dança de almas, onde cada respiração carrega significado, cada silêncio vira cumplicidade e o tempo parece suspenso em um fio de eletricidade suave. Quando você domina o subtexto, abre uma porta que poucos sequer percebem existir. Atrás dela, repousa a versão mais autêntica, frágil e potente da mulher. E quem é convidado a entrar nesse recinto íntimo, grava o nome na memória dela com tinta de eternidade. Porque no fim, a mente feminina não quer ser decifrada por curiosidade, quer ser compreendida por empatia. Quem alcança essa profundidade não disputa espaço, ele se torna espaço. Nada excita mais a mente feminina do que um homem congruente, aquele cujas palavras dançam no mesmo compasso das atitudes, que diz não sem tremer e sim sem perder a dignidade. Homens inexperientes pensam que agradar em tudo cria conexão, mas acabam virando tapete emocional. O experiente entende que limite claro é convite para respeito, e respeito é o solo onde o desejo cresce sem culpa. Limites não são muros hostis, são molduras que realçam a arte. Quando você assume horários, prioridades e valores inegociáveis, comunica algo que o feminino reconhece instintivamente. Aqui existe direção, não deriva. Isso acende dois gatilhos profundos: proteção e admiração. Ela percebe que você não se vende por validação e sente que, ao seu lado, poderá baixar as próprias defesas sem medo de perder rumo. A autenticidade reforça esses limites. Você mostra o que pensa, mesmo que não seja o que ela quer ouvir. Expressa vulnerabilidade real, não storytelling calculado. Mantém coerência nos detalhes, do tom que usa com o garçom, à forma como fala dos próprios erros. Cada gesto confirma que sua essência não muda conforme a conveniência. E isso cria confiança orgânica, o alicerce invisível sobre o qual o erotismo se sente seguro para florescer. Homens que vivem assim não precisam impor respeito. Eles emanam altitude emocional. E quanto mais alta a altitude, mais seletiva se torna a atmosfera à volta. Pessoas levianas perdem o fôlego. Mulheres profundas respiram aliviadas. É por isso que o homem congruente atrai menos opções, mas infinitamente melhores. A qualidade substitui a quantidade, porque só fica quem vibra na mesma frequência de verdade. Quando ela encontra alguém que não faz concessões baratas para mantê-la, o desejo muda de forma. Deixa de ser curiosidade para virar admiração enamorada. Ela quer participar da vida dele, não ocupar lacunas. E ao perceber que sua presença é escolha, não necessidade, ela se sente livre para escolher também. E a liberdade que escolhe ficar é sempre mais fiel que o apego que teme partir. Quando a euforia inicial se acomoda, o que mantém uma mulher conectada não é somente química ou compatibilidade, é a sensação de caminhar em direção a algo maior ao lado de um homem que sabe para onde vai. A mente feminina precisa enxergar futuro para relaxar no presente. Sem horizonte, até a paixão mais ardente vira labirinto. O homem experiente entende que propósito não é slogan motivacional. É trilha firme onde a fantasia encontra solo e vira realidade. Propósito não se resume a metas financeiras ou títulos sociais. Trata-se de um vetor interno que alinha escolhas diárias a um significado que transcende o ego. Quando você fala de planos, valores e legado com convicção calma, algo desperta nela. Segurança visceral de que, ao seu lado, a vida não será apenas vivida, será construída. E esse vislumbre acende um tipo de respeito que o tempo só aprofunda. Visão inclui espaço para o feminino florescer. Você não dita papéis, convida contribuições. Não arrasta, estende a mão. Não promete salvá-la, propõe caminhar juntos. Ao perceber que seu propósito comporta a grandeza dela, a mulher sente que pode crescer sem medo de eclipsar você. Surge então a parceria erótica mais rara. Admiração mútua abastecida por sonhos complementares, onde cada avanço seu amplifica o brilho dela.
e vice-versa. Homens sem visão exigem motivação constante, trocam de rota à primeira turbulência e transformam relacionamentos em estações de serviço emocionais. Já o homem que vive no eixo do propósito inspira naturalmente. Suas decisões coerentes e coragem ponderada criam previsibilidade no caos. E o feminino, ao encontrar esse farol, deixa de testar e passa a nutrir. Porque onde há clareza de destino, há paz para se entregar ao caminho. Quando ela se deita sabendo que a alvorada trará não só mensagens apaixonadas, mas passos concretos rumo a um sonho partilhado, o vínculo se eleva de romance a missão. E missão compartilhada é cola que mesmo a rotina não consegue dissolver. É aí que o amor deixa de ser acaso e vira escolha diária, combustível de expansão. Esse é o segredo final que só homens verdadeiramente experientes compreendem. O desejo é forte, mas o propósito bem-vindo o torna infinito. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já mudou de forma irrevogável. Seu olhar sobre o feminino ganhou camadas, sua escuta ganhou profundidade, sua presença ganhou peso específico. Agora, cada teste que ela lançar será convite, não ameaça. Cada silêncio que surgir será portal, não vazio. Cada limite que você traçar será espelho onde ela verá refletida a força que sempre buscou num homem de verdade. O conhecimento virou chave, e você já sente as portas internas girando sem esforço. Perceba como a responsabilidade cresce na mesma proporção da clareza. Saber ler subtexto, sustentar espaço, alternar presença e ausência, erguer propósito como farol, tudo isso exige consciência contínua. Não há atalhos. Há treinamento diário da vontade, lapidação constante do ego, vigilância atenta sobre as próprias incoerências. O prêmio, porém, é raro. Uma liberdade magnética que atrai quem está pronta para viver intensidade com maturidade, leveza com profundidade, desejo com direção. Lembre-se de que o encanto não mora na perfeição, mas na congruência. Você ainda vai falhar, hesitar, tropeçar em velhos hábitos, e é aí que a mente feminina observará mais de perto. Quando o deslize vier, segure a própria espinha, assuma com coragem, corrija com ações. Um pedido honesto de desculpas, sustentado por mudança real, vale mais que 1000 promessas intocadas. Porque o coração dela não busca um herói impecável. Busca um companheiro íntegro que transforme vulnerabilidade em sabedoria. Agora olhe ao redor. Quantos homens estão prontos para abandonar o conforto da ignorância e assumir a majestade da consciência? Pouquíssimos. Você está se tornando parte desse seleto círculo que não precisa levantar a voz para ser ouvido, nem ostentar para ser visto. Seu simples chegar, daqui em diante, trará a aura de quem sabe o que faz, por que faz e para onde está indo. E esse tipo de presença, meu amigo, não se compra, se cultiva, e quando floresce, perfuma tudo ao redor. Se este conteúdo ressoou fundo, compartilhe com quem merece evoluir ao seu lado. Deixe seu comentário com o insight que mais mexeu com você e, claro, inscreva-se no canal para continuar recebendo provocações que expandem consciência e refinam poder. Afinal, homens que caminham juntos em direção à verdade transformam não só as próprias vidas, mas todo o universo feminino que tocam. E é nesse pacto silencioso de crescimento mútuo que o jogo deixa de ser conquista para se tornar legado.